a atividade impressa, como você faz atividade impressa, aí o professor gosta de saber se você ficou com dúvida ou não, né? Porque quem faz online, quando não consegue fazer, eles mandam um aviso pro professor, né? Aí eles avisam assim, "Ó, professor, a pergunta número 3, qual é a página que eu posso ler para entender? E quem faz impresso, às vezes, não avisa para o professor se conseguiu fazer ou não conseguiu, né? O professor percebe que você sempre capricha, né? Tanto a letra como toda a organização, você sempre capricha na atividade impressa. Quando eu pego em mãos, né? Mas como você já retirou, aí eu gosto de estar acompanhando para saber a sua opinião, né? Porque se não estiver entendendo a atividade de história, aí o professor vai fazer uma atividade que você consiga fazer entender, né? O objetivo é esse, você, é, na aula de história, você está entendendo que o professor está passando, né? Entrou também a Amanda, seja bem-vinda, Amanda. Turma, capítulo 10, né? A Amanda já enviou a sua atividade, parabéns, Amanda. A Maria Luísa também, parabéns. O professor vai, nesse momento, abrir uma apresentação em slide. Para quem já sabe do assunto, quem já fez atividade, já vai saber o que o professor vai passar. E nesse primeiro momento é uma conversa mesmo, para saber o que que é o assunto, o que que a gente está estudando, qual é a região. E como eu falei no início da aula, é um tema muito importante porque milhões de pessoas viajam para esse lugar que era o Império Bizantino, né? Teve até um parente meu que visitou e quando chegou lá ficou admirado, mas ele ficou sem saber porque ele não conhece, né, a história, não conhece um pouco da religião deles, as construções, né? E a gente sabe que tudo que a gente vai mostrar hoje está relacionado ao Império Bizantino. O professor vai abrir nesse primeiro momento um slide, uma apresentação. Depois o professor vai para o LDI e nós vamos tentar entender um pouquinho das perguntas que estão no LDI. Então, meu bom dia, sejam bem-vindos, né, bem-vindas a essa aula de Tira Dúvida de História. É uma alegria muito grande para o professor ter esse tempo, né, com vocês, porque não existe professor sem aluno e aluno sem professor. Então, o momento que vocês estão aqui acaba sendo um motivo de alegria, porque a primeira parte o professor sabe que estão bem de saúde, né? E a segunda parte, imagina, ficar 4, 5, 6 meses o professor sem estar conversando com os alunos, sem estar escutando. Isso ia ser muito difícil. Então, toda vez que o professor conversa com vocês, esse momento, e conversa, a gente se diverte um pouco, ri um pouco, para mim acaba sendo um retorno muito positivo, né? Acaba sempre estar conversando, mantendo o contato. Então, sejam bem-vindas. O professor a Tuane acabou de entrar, bom dia, seja bem-vinda. O professor vai abrir uma apresentação de slide, e essa apresentação o professor vai dar início. O professor vai aumentar um pouquinho. Isso, sextos anos, Império Bizantino. Vou tentar abrir a tela toda. E o professor vai explicar como que surgiu. Quem assistiu a videoaula do professor, que está junto com a atividade, já vai saber que o professor vai conversar. Então, quem tem o LDI em mãos, é bom ficar próximo para a gente entender esse assunto, né? É um conhecimento que você precisa ter. Império Bizantino, capítulo 10, inicia a partir da página 13. Professor, o que é isso? Onde está localizado isso? Por que surgiu esse império? Como que acabou? É que o professor é a conversa da nossa aula de hoje. Quando o professor fala de Império Bizantino, o professor está falando da Roma, né? Nós estamos
os últimos 3 capítulos que a gente estudou foi sobre Roma, né? O mito, né, da loba, né, dos irmãos gêmeos, né, Rômulo e Remo. Estudamos sobre o Coliseu, os imperadores, os escravos, e chegou o momento que a gente viu que Roma teve... Está tentando entrar alguém? Deixa eu aceitar aqui. É o Ariel. Eu acredito que seja o Ariel. Bom dia, Ariel. Seja... Ele mesmo tá Tá lavando o certo. rosto para Obrigado, participar mãe, da pelo aula. retorno. Seja bem-vindo, tá, Ariel? É o capítulo 10, página 16. O professor está dando início, né, à nossa conversa para entender esse assunto. Então, se o Ariel puder ter em mãos o LDI, vai ajudar um pouquinho. Então, retornando, pessoal, o professor está falando do Império Bizantino, nós estamos falando também de Roma, né? Os últimos capítulos foi sobre Roma e uma cidade, a fundação dessa cidade muito importante, né, Constantinopla, foi em homenagem ao imperador Constantino, aquela pessoa, né, que acabou legalizando a religião cristã. E no ano 395 vai ser dividido o Império Romano, né? As invasões bárbaras, a gente já estudou. Essa imagem aqui está na página 16 do seu LDI. Então, gente, só para ter uma noção. Continuando Roma vai ser dividida. Vai ser dividida. Uma parte de Roma vai ficar para o Ocidente e a outra parte vai ficar para o Oriente. Essa parte que vai ficar para o Oriente, ela vai ser chamada de o Império Bizantino. Então, bem simples. Toda essa cor que está destacada de vermelho e roxa no mapa pertencia ao Império Romano. E vai chegar um momento que o Império vai entrar em crise, vai ser invadido, vai ter vários problemas, e essa parte roxa vai formar o Império Romano do Oriente. A principal cidade vai ser Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. E essa região aqui, em roxa, vai se dar o nome de Império Bizantino. Então, se vocês ler, escrever, escutar, Império Romano do Oriente, Império Bizantino, nós estamos falando da mesma coisa. Então, a localização a gente já precisa ter. Isso aqui a gente também tem no livro de vocês, nos capítulos anteriores. O professor está trazendo só para a gente... Às vezes a maioria dos alunos já sabe, mas aquele aluno que não sabe o que está sendo falado, aonde que a gente está estudando, qual local, professor? É lá no Japão, é na China, é na Europa, onde que é? É justamente essa parte aqui, ó. Um pedaço da Europa e um pedaço do continente asiático, né? Um pedaço da África também, ó. Tem a região que é o Egito, tem a região de Israel, da Turquia, principalmente, e a região aqui, ó, quando o professor está passando o mouse, com várias ilhas, no lado da Itália, é a Grécia que a gente estudou. Então, essa região aqui que a gente está falando do Império Bizantino. Vamos prosseguir. Alguém pode fazer leitura, professor? Posso, professor? Ok, obrigado. Constantinopla, fundada pelos gregos em 654 a.C., chamava-se Bizâncio, atualmente chama-se Istambul e localiza-se na Turquia. Ok, pessoal, esse aqui é uma coisa de extrema importância. Essa aqui é uma imagem, né, reconstruída da época. Aqui está o lugar, né, o hipódromo, o lugar bem no centro que havia espetáculos, corrida de cavalo, muito famoso naquela época, os portos, os navios, as muralhas, bem aqui no início, aqui, ó, ao redor também. E aqui, o professor, hoje, qual é o lugar que a gente está estudando? Turquia. Principalmente Constantinopla, quando o Constantino vai fundar, vai estar hoje num país chamado Turquia. O nome bizantino, Império Bizantino, é porque em homenagem à cidade de Bizâncio, né? Atualmente, a capital da Turquia é Istambul. Então, naquela época, era Constantinopla,
em homenagem a Constantino, imperador romano. Hoje, essa cidade existe, muitas coisas que a gente vai ver nessas aulas tem, e o nome dessa cidade é Istambul, capital da Turquia. É uma cidade maravilhosa para visitar, para conhecer, tem muitas coisas. Um dia o professor pretende ir para lá porque a gente é, acaba vendo muitas coisas maravilhosas e a gente não sabe. Então, de maneira bem simples, o professor apresentou para vocês sobre Roma, Império Romano, né, a região da Itália. Vimos sobre a Grécia e agora a gente está estudando um pouquinho do Império Bizantino. E a capital era Turquia. Aqui tem algumas imagens, olha só. Aqui é uma imagem, na parte superior, uma imagem aérea mostrando Constantinopla. Vocês percebem que ao redor dessa cidade, olha só, bem no início lá, várias muralhas, ao redor é água, estão percebendo aqui, ó. Na imagem de baixo, a primeira imagem, tem a imagem de um elefante, de um leão, bem no meio aqui, ó, de monumento, né, servindo para mostrar o centro do hipódromo, né, o lugar de corrida de cavalo. Ao redor tem corrida de cavalo, né, e milhares de pessoas assistindo. E ao lado tem uma imagem de hoje, né, da muralha daquela época. Aqui, o professor destacou um pouquinho algumas construções, né, e algumas características que a gente pode entender um pouquinho melhor. Novamente, o professor mostrou, olha só, Constantinopla, onde fica Constantinopla, né, que hoje é Turquia, Istambul. Mais embaixo, ó, para ter uma referência, Atenas, aquela cidade da Grécia que a gente estudou, então está bem pertinho. Essa região da Grécia pertenceu ao Império Bizantino. E do outro lado, a região de Roma, de Ravenna, que foi o Império, né, o Império Romano do Ocidente. E na parte inferior está Constantinopla, né? A capital. E algumas construções que a gente precisa entender para compreender algumas atividades que nós vamos fazer. Primeira construção, Santa Sofia. Próxima aula, o professor vai mostrar a maravilha que é essa construção, quantas coisas interessantes tem. Então, número 1 do mapa. Número 2, o hipódromo, que é um estádio, um espaço, um espaço que é feito corrida de cavalo, principalmente, né? O 3 é o Fórum de Constantino, destacando novamente a parte do direito. E quarto e quinto são as muralhas. A primeira é de Teodósio, aquele que dividiu o Império Romano em 395. E a quinta muralha é chamada Muralha de Constantino. Então, de maneira bem simples, só para a gente estar situando, entendendo um pouquinho. Hoje, quando você for visitar Istambul, lá na Turquia, essas construções ainda estão lá. As muralhas, o fórum, o hipódromo, né? E a igreja de Santa Sofia. Aqui, o professor novamente trouxe a imagem para vocês. Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, para a gente entender um pouquinho onde inicia esse Império Bizantino, né? Essa parte aqui o professor vai trazer um pouquinho depois. Então, aqui o professor vai interromper essa explicação. Deixa eu voltar aqui. Vamos deixar aqui. O professor vai interromper essa explicação. Tem 11 alunos presentes e agora é a vez de a gente entender um pouquinho o que o professor está falando, né? O professor vai abrir agora uma apresentação do LDI de vocês. Quem tem em mãos, é claro que você vai acompanhar. Quem não tem, tem oportunidade de verificar na sua tela. Então, novamente, você vai clicar lá, Selma Francisca Gonçalves, apresentação. Vocês estão vendo na tela as suas imagens, né? Como ninguém teve coragem de colocar em tempo real, não sei se pentear o cabelo ou escovar os dentes, não sei se
estão ainda com sono, né? O Ariel já tá com coragem. Vocês estão se vendo na tela. Agora o professor vai abrir o LDI de vocês. Capítulo 10, página 16. Essa é a imagem que está no seu LDI. Espero que tenha alguém tentando entrar. Vamos ver a Isabela Maria. Vamos retornar para o LDI. Seja bem-vinda, Isabela, bom dia. Capítulo 10, página 16. Aqui está a cidade de Constantinopla, certo? É aquela que o professor estava falando até agora, sobre Constantinopla. O nome Império Bizantino é devido Bizâncio, né? Antiga colônia, cidade, né? Que foi. E agora o professor vai fazer com vocês um exercício. Aqui é o que o professor também mostrou, né? O Império Bizantino, Constantinopla, hoje é a cidade de Istambul, lá na Turquia. E aqui a gente vai fazer esse exercício. Está lá na página 18. Amanda, pode fazer a leitura da número 1, se possível? Se estiver ocupado, o professor pede para alguém. Só um momento, professor. Ok, Amanda. Qual? 1 ou 2? A página 18, questão número 1. Tá bom. Por que os exércitos inimigos tinham dificuldade em invadir Constantinopla? Ok. Constantinopla? Pergunta, né? Obrigado pela leitura, Amanda. A primeira pergunta, o professor falou muito sobre Constantinopla, um nome em homenagem a esse imperador Constantino, né? Imperador romano que fundou essa cidade. Esse imperador ficou famoso, né? Porque ele se converteu ao cristianismo. Depois do cristianismo, a religião cristã acaba sendo aceita Tem alguém tentando entrar? Não, ok. Então, novamente aqui, a número 1. O professor vai dar um tempo. Quem souber a resposta pode apresentar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ok, a Amanda aqui falou. Ok. A número 1, pessoal. Deixa eu tentar aumentar o zoom da tela para não colocar em tela cheia. A número 1 foi a que a Amanda acabou de fazer leitura. Aqui está a imagem da época, né? Ô, professor, posso Oi. tentar responder? Pode. Por causa das muralhas? Certo. Metade da sua resposta. Então, segundo a Amanda, né? Ela já deu metade da resposta. Os exércitos inimigos, né? Que queriam invadir essa cidade. Naquele tempo havia muita guerra, né? Exército, um povo invadindo o outro, né? Olhando a imagem, eles colocam casa nas montanhas. Sim, devido ao próprio terreno, né? A Amanda colocou metade da resposta. Ela disse que naquela época era muito difícil de invadir essa cidade, Constantinopla, né? Porque havia muralhas. A resposta dela está correta, porém precisa mais alguns detalhes. Olha só, muralhas aparece aí ao redor, tem muralhas, né? Lá na página 16 também confirma o que ela respondeu, ó, as muralhas. Ao redor, olha quantas muralhas. Olha a força de muralhas. Então era uma cidade muito bem protegida. Como não havia avião naquela época, todo ataque era por terra, né? Então eles tentavam invadir. Então uma cidade que havia uma muralha forte, alta, resistente, protegia a cidade. Então, uma cidade cercada, murada, era uma cidade protegida. Fala. E também porque tinha mar ao redor. Perfeito, excelente resposta, 100%. Parabéns, Amanda. Obrigado pela sua participação. A Amanda respondeu de maneira perfeita. Primeiro, porque por terra, né, a região que
que havia em terra era toda cercada, né? Ao redor da cidade eram muralhas. Segundo, porque boa parte dessa cidade era cercada por água também. Então a água já impedia, né? Já impedia a. Então a número 1, o professor já respondeu para. A Amanda já respondeu para vocês. A número 1, se quiser anotar no seu LDI, primeiro a muralha e segundo a água. Agora, o professor vai interromper essa apresentação e vai mostrar uma imagem de satélite dessas cidades. O professor vai abrir novamente uma apresentação e vai mostrar como que a resposta da Amanda se encaixa perfeitamente. Olha só, aqui é onde nós estamos estudando, né? Opa, deixa eu colocar um pouquinho na parte de baixo. Olha só, Constantinopla está aqui embaixo. Deixa eu fechar. Esse aqui deu. Aqui é Europa, Ásia. Então, nós estamos estudando um pouquinho bem dessa região, como o professor falou. Na imagem de baixo, aqui está uma imagem de satélite da NASA. Olha só. Istambul, cercada pelo mar. E aqui o professor vai confirmar um pouquinho sobre o que a Amanda falou, né? Hoje lá tem um ponto, né, do Estreito de Bósforo, que é o lugar que é ligada essa região através de ponte, olha só. Então, ao redor dessa cidade, além das muralhas, havia o mar. Por isso que era muito difícil de estar invadindo, né? Na imagem aqui de baixo também tem um destaque das muralhas, tem um destaque do mar também. Ariel, pode fazer leitura? Não sei se você consegue. Consigo, professor. As muralhas de Constantinópolis foram uma série de muralhas de pedra que rodeavam e protegiam a cidade de Constantinopla desde sua fundação como capitão do Império Romano do Oriente, por Constantino. Com diversas adições e modificações ao longo de sua história, constituíram o último grande sistema de fortificação da antiguidade e um dos mais complexos e elaborados sistemas já construídas inicialmente por Constantino. As muralhas cercavam a nova cidade por todos os seus lados, protegendo-a contra-ataque marítimos e terrestre. Obrigado, Ariel, pela participação. Confirmou a resposta da Amanda bem lá no finalzinho, olha só. Cercada de todos os lados por muralhas e por também água, né? Então, quem fosse invadir por terra, vocês percebam, né, que somente uma parte ela é ligada por terra, o restante é mar. Então, as muralhas impediam, e segundo, né, a própria água já acabava sendo um impedimento para a invasão, né? Então, de maneira bem simples, isso vai mostrar que essa cidade vai ficar mais 1000 anos sendo uma cidade de destaque. Eles falam que era Nova York daquele tempo, porque havia beleza, havia riqueza. Então, a número 1, se alguém ficou com dúvida, da página 18, pode abrir o áudio, pode digitar. Professor, não entendi. O professor torna a explicar. Se vocês ficaram com dúvida, se não ficaram, o professor vai para número 2. Deixa eu interromper essa explicação. Eu estou saindo dessa apresentação. Ok, Amanda. O professor vai abrir agora
uma apresentação do LDI de vocês. Para quem não tem, acompanhar, é a página 18 novamente. Página 18 novamente. O professor vai abrir, você vai clicar lá, vai aparecer para você Selma Francisca Gonçalves de Ávila, apresentação, você clica e o professor vai mostrar novamente. Opa, alguém. Número 2. Número 2. Amanda quer fazer leitura? Pode fazer, Amanda. Número 2. Eu vou abrir em tela maior. Quem não tem um LDI, como alguma aluna já mencionou, acompanhe aqui, ó. Nós estamos. Essa aqui é uma pergunta mais difícil, a gente vai fazer junto. Página 18, olha só, número 2. Amanda, pode fazer leitura. Agora, com base no mapa apresentado, faça uma pesquisa e liste alguns países da atualidade cujo território fizeram parte do Império Bizantino. Ok, obrigado, Amanda, pela leitura. Em outras palavras, professor, agora voltando bem em cima aqui, ó. Professor, onde que era o Império Bizantino? A Amanda está conseguindo ver no mapa essa tela da página 18? Sim, As fronteiras, o mapa que o professor está falando, página 18, as fronteiras do Império Bizantino. Professor, onde era o Império Bizantino? Hoje são quais países? O professor já deu uma dica. Professor, eu não fiz essa questão. Eu quero fazer, eu quero saber que países que ocupam essa região. Olha só, então marque bem. Essa região pertencia ao Império Bizantino, é um pedaço da Europa, né, que está a Grécia, e tem um pedaço da Ásia, que está aqui a Turquia, que o professor falou, né, a cidade de Constantinopla, e também tem um pedaço da África. Então, vamos tentar responder essa questão junto. O professor vai interromper essa tela, vai sair dessa tela, o professor vai abrir a apresentação da internet, que o professor vai pesquisar, vai pesquisar com vocês a número 2. Qual a região que ficava isso? E vocês vão estar falando para o professor. Novamente, o professor abriu uma apresentação. Selma Francisca Gonçalves está apresentando, né? E você clica em cima, vai aparecer a tela que o professor está de sala de aula online. O professor vai abrir uma nova guia, vai digitar Google aqui, e o professor vai, de maneira bem simples, vai digitar Turquia, como o professor já mencionou, lá no início da página do livro você já fala Turquia, depois na página 17 fala sobre Turquia, o professor está falando que a cidade era Bizâncio, foi para Constantinopla, de Constantinopla foi para Istambul. E essa cidade está na Turquia. O professor já falou. Olha a Turquia, pessoal, a bandeira da Turquia, quem nunca viu, olha só, está aqui. Vamos para o mapa. Ariel, está aparecendo na sua tela a página da internet? Sim. Ok, obrigado, Ariel, pelo retorno. Então, olha só que imagem bonita, né? Aqui tem algumas fotos fatos rápidos da Turquia. Tem, se quiser ver alguma coisa próxima, mas não é o caso. Então, o professor já está. Se quiser ver algum supermercado lá na Turquia, também o professor não quer. Então, olha só, o professor colocou aquela imagem que está lá na página 18. Deixa eu ver se o professor consegue alterar aqui, mostrar a imagem. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Mostrar imagens. Olha, tanta coisa bonita ao redor. Chipre. Ok. Tá, o professor vai tentar responder primeiro, botar a imagem de satélite. E o professor colocou a imagem de satélite. E depois a gente vê como é o supermercado, se der tempo, como é as coisas lá, né? O assunto é Império Bizantino. Hoje, esse Império Bizantino, né? Essa região que pertenceu ao Império Bizantino, quais países fazem parte?
Ó, alguém pode dar um retorno pro professor? O professor vai... Europa, Ásia. Calma aí, calma aí. Só deixa o professor arrumar certinho aqui. Vejam a página 18 e diz para o professor quais países que fazem parte do Império Bizantino que estão nessa região. Ariel, pode continuar. Europa, Não, Europa, não. Ásia. Não, Europa não. Europa é o nome do continente. O professor agora não quer que você fale o continente, vai querer que você fale o nome do país. Ariel fala um. Fala um país que está nessa região da página 18 lá. Grécia. Grécia, resposta correta. Então já pode anotar Grécia na número 2. Amanda, sua vez. Turquia? Turquia Professor, também. posso falar depois? Pode falar agora já. O Ariel, Grécia. A Amanda, Turquia. Agora quem que vai falar vai ser a Rihanna, Rihanna. Pode falar. Itália. A Itália não. A Itália não. A Itália não pertenceu. Olha só na página 18. A Itália ficou com o Império Romano do Ocidente. Grécia, Turquia. Qual o outro país? Pessoal, página 18 está em destaque lá, cor laranja. Não é difícil. Perto do deserto de Sara. Machu, o que está aparecendo no mapa de vocês aqui, ó? Qual é o país que está perto do deserto do Saara? Deixa eu aumentar. Líbia. A Líbia também, isso, Líbia. Eu vou aumentar um pouquinho a tela, não sei se vocês estão conseguindo. Ok, assim acho que vai ajudar vocês. Deixa eu ver, essa aqui eu acho que vai ficar melhor. Ficou melhor. Posso falar outra? Pode. Deixa eu ver. Só um momento. Ó, foi falar do Grécia, você já pode Pode falar colocar. agora, professor? Pode. Araque. Romênia. Do Iraque, sim, um pedaço do Iraque também tem, tá? Ó, Grécia, Turquia, olha só, o professor está colocando o mouse em cima. Grécia, Turquia, ela botou um pouquinho da região do Iraque também, tá correto. O Ariel colocou a Líbia. Vamos, pessoal, vamos participar. Posso falar um? Pode, Maria. Qual era o outro? Grécia, Turquia e Bulgária. Libra. Bulgária também, Maria. Ok, pessoal, deixa eu trocar até o mapa está aqui, ó. Essa região da Grécia, da Turquia, a Líbia também, Iraque, pode falar. Bulgária também. Romênia. Romênia também vai pegar. Pessoal, tá faltando um país que a gente estudou, o país que tem múmia. Egito. Não tá... Tá aparecendo, deixa eu arrumar aqui, ó. Então, ó, a Grécia, a Bulgária, a Turquia, Síria, Líbano, Israel, Jordânia, Egito, ó, toda essa região aqui, ó, deixa eu trocar, não sei se está aparecendo muito bem, eu vou colocar essa aqui agora. Toda essa região aqui, ó, desde a Grécia, Bulgária, Turquia, Síria, Líbano, Israel, Jordânia, Egito, essa região aqui, ó, a mesma que aparece na página 18, são a região que o professor está explicando. Essa região pertencia a qual império? Rihanna. Qual império que pertencia à Grécia, à Turquia, ao Egito, à Líbia, Israel, Líbano? Eu sei. Qual? O Império Bizantino. Isso! Então, essa região que a gente está estudando, uma parte dessa região era da Europa, outra parte era da Ásia e outra parte pertencia ao continente africano, mas de maneira bem simples. Ô, professor, não se esqueça de Israel. O professor já mencionou, mas obrigado, professor, repete, ó. Grécia, Bulgária, Turquia, o foco maior, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Israel, Egito, Líbia. O foco maior que o professor está dando é principalmente na Turquia, porque na Turquia está Istambul, que antes era Bizâncio, passou por nome Constantinopla, o professor está aumentando a tela de vocês, Constantinopla, e depois de Constantinopla surgiu Istambul, olha só.
Está aparecendo na sua tela. O professor está aumentando aqui. Vai colocar agora de satélite. E o professor vai tentar tirar as dúvidas relacionadas à página 18. Olha só, a cidade de Istambul confirma o que a Amanda disse ainda há pouco. Olha só, ao redor dela, praticamente é somente água. Só uma parte que é por terra. E essa parte Ô, professor, foi. e isso daí é uma coisa. Ali ali embaixo é um. Como que é? Uma ponte? Isso, é a ponte de Bósforo, né? Que o professor falou aqui, ó. Deixa eu Ponte ver se, torta? deixa o professor ver se consegue mostrar aqui para vocês. Aqui tem várias imagens, né? Que está relacionada a isso. Deixa eu ver. Ó, a ponte de Gálata. Deixa eu ver se o professor consegue colocar outra imagem aqui. Outra maneira, deixa eu ver aqui, mostrar a imagem. Deu isso. Vai mostrar as imagens. Ó, no mapa de vocês, eu acho que vou tirar um pouco do zoom. Essa ponte aqui é o que liga a cidade, que o professor acabou de falar, né? Que liga a cidade lá de Istambul hoje. Essa é a cidade que a gente está estudando um pouquinho. Deixa eu ver aqui se o professor consegue dar. Aqui algumas fotos relacionadas à cidade, e aqui a foto de satélite que o professor mencionou, né? E Então, esses para azulzinhos, esses traços? esses traços aqui, esse aqui são as rotas marítimas, as rotas que é feita pelo transatlântico, navios, aquelas coisas todas assim relacionado a isso, né? Aqui tem uma foto também de uma pessoa, né, relacionado, né, a isso. Deixa o professor colocar outra coisa, diminuir aqui. Quero voltar para satélite. Aqui está, ó, o estreito, né, o mar de Bósforo, né, que é ligado à ponte. E a próxima aula a gente vai estar vendo um pouquinho, esse aqui já vai para a próxima aula, a arquitetura, as construções, né? Mas de uma maneira bem simples. Olha só, a Turquia, a capital é Istambul. O primeiro nome era Bizâncio, e depois o imperador de Roma trocou o nome para Constantinopla em homenagem a ele, né? Constantino. Para quem não lembra, Constantino foi a pessoa que legalizou, né, tornou a religião cristã oficial lá no Império, né? E por isso que o cristianismo vai. Então, de maneira bem simples, o professor vai só quer que você saiba o que que a gente está estudando, qual é o local. Então, isso é muito interessante, né? É Istambul. Pertencia, né, à região que era o Império Bizantino. Eu vou sair da apresentação. Não, professor, não para de falar, né? Eu vou sair da apresentação, eu vou retornar a tela para vocês. Agora vocês vão ver o professor. Pessoal, relacionado a essa introdução, esse início, né, do capítulo, o professor fez o exercício da página 18. Quem não conseguiu acompanhar, o professor pode explicar novamente. O professor vai abrir para algumas dúvidas. Surgiu alguma dúvida? Quando vocês fizeram a atividade e ficaram com dúvida em alguma coisa, o que o professor falou hoje, alguma questão que precisa ser explicada novamente, a aula é de vocês. Amanda, Gabriel, Cauã, Kimberly, Manuela, Maria Luísa, Riana, Tuane. Relacionada à página 18, a explicação, a correção da número 1 e número 2, ficaram com alguma dúvida? Ok. Entenderam bem? Tá O certo. professor começou fazendo coisa, né? Eu não entendi Aula.
A sua pergunta... O professor começou com o conteúdo, né? Isso, o professor tá explicando e fazendo algumas atividades para saber se vocês estão entendendo, né? Ah, tá. Ok, vocês entenderam. Então, a próxima aula, o professor conversa com vocês um pouquinho sobre a continuação, né? A gente vai, eu não sei se vai ser a próxima ou daqui 2 aulas, que a gente vai falar um tema muito interessante sobre as construções, né? A arquitetura, as igrejas, o tipo de construção, os mosaicos. Quem já viu a videoaula do professor já viu os detalhes que o professor deu dos mosaicos, né? Mas isso vai ficar para as próximas aulas. A aula de hoje praticamente é o início, né, para a gente saber que o Império Bizantino pertencia ao Império de Roma, né? O professor vai deixar uma sugestão, né? A Amanda, a Maria Luísa já enviaram a sua resposta e realizam, né, de maneira online. A Manuela, ela já pegou a atividade impressa, ela já disse que conseguiu realizar a atividade impressa, isso é muito bom. E o professor vai deixar esse momento para você estar falando. O professor, Kimberly, boa. O professor vai falar a história então para vocês. Se quem não fez, façam, e se surgir alguma dúvida, você comenta com o professor. O professor vai contar uma história para vocês do soldado corajoso. É uma história muito interessante, só não pode rir no final. Conta que o professor vai contar uma história de um soldado corajoso que ele ficou adolescente, ficou jovem, foi para o exército. E, de repente, quando ele foi ser treinado para ser soldado, esse jovem, ele, de repente, ele vai e começa a ser treinado. E o general, o comandante do exército que treina ele, é uma pessoa muito rígida, né? Chama muita atenção e fala assim, ó, vocês têm que ser fortes, têm que ser corajosos, vocês não podem ter medo do inimigo, vocês não podem ter medo da guerra. E, de repente, ele começa a treinar esse jovem, começa a treinar vários jovens, e ele disse, ó, e quando chegar na guerra, o nosso objetivo, o nosso lema é eu mato ou eu morro. E, de repente, os soldados começavam a marchar, e ele dizia, repita um tema, o nosso lema. E ele repetia, eu mato ou eu morro, eu mato ou eu morro. Então, ele começou a treinar esses jovens para a guerra, e, de repente, o país entrou em guerra, e eles embarcam, né? Acabam indo para a guerra, e quando ele chega lá, o general, o comandante do exército, fala novamente para eles, não esqueçam o nosso lema, eu mato ou eu morro. Então, vocês não esqueçam, enfrentam, vamos vencer essa guerra. E eles, de repente, quando esses soldados, esses jovens estão no campo de batalha, eles são deixados, né, numa região plana, e quando eles veem os inimigos, e eles começam a falar, ou eu mato ou eu morro. Bastante gente olha para um lado, vê o morro, e do outro lado vê bastante mato. Aí cada um fala assim, ó, um pouco foi para o mato e outro pouco foi para o morro, e eles perderam a guerra. Essa é a história. Eles acabaram fazendo o lema